No nosso encontro que a gente fez durante a semana passada, e acabou essa semana, o desafio da criança interior, a gente falou sobre algumas feridas emocionais. Algumas pessoas me pediram para eu falar sobre o tema de hoje, sobre abuso sexual, abuso psicológico e os problemas emocionais que podem advir, digamos assim, dessa situação. E é um tema delicado para muita gente, é um tema que é um tabu para muita gente também. Tem pessoas que passaram por isso e não conseguem falar sobre o assunto, mas hoje sofrem as consequências de ter vivenciado essa experiência brutal na infância. Ao longo dos últimos 8 anos, ajudando pessoas a trabalhar as questões emocionais, as raízes emocionais que causam ansiedade, como hipnoterapeuta também, fazendo sessões de hipnoterapia e ajudando pessoas a trabalhar as questões emocionais, os traumas emocionais que envolvem ansiedade e outras questões. Eu diria para você que esse é um tema e um trauma que muitas pessoas passam e é muito mais comum do que a gente pode imaginar. E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu comecei a trabalhar sobretudo com hipnoterapia e eu comecei a atender pessoas que sofriam de crise de ansiedade. Isso foi um tema que isso foi uma situação que me assustava na época de tantos casos que apareciam. Tantos casos de pessoas que foram abusadas na infância. Tantos casos de pessoas que foram violadas na infância. E hoje, na fase adulta, experimentam um sofrimento brutal, muitas vezes silencioso. Tem várias consequências para pessoas que passaram por isso. Tem várias consequências na nossa vida e às vezes a gente nem sabe, tem nem ideia de que alguns medos que você carrega hoje, a agressividade ou medo de fazer coisas, medo da vida, medo de entrar em contato com outras pessoas, tudo são consequências dessa situação. Quando a gente fala de abusos na criança interior, e eu vou considerar aqui que a maioria das pessoas estão no nível guti-guti, estão no nível ali iniciando a sua jornada, e algumas pessoas que passaram por isso lembram dessa situação. Só que tem pessoas que passaram por isso e, por algum motivo, pelo tamanho da dor, a mente subconsciente, ela bloqueia esse trauma dentro da nossa mente. Só que para a gente entender isso, a gente precisa entender o que a mente, às vezes, normalmente ela vai absorver como essa experiência. E o que eu vou trazer para você aqui é experiências de casos reais, como terapeuta, como treinador, como hipnoterapeuta, que também sou. Eu já atendi muitos casos de pessoas que me procuravam com várias das mais diversas queixas, eu vou dizer algumas, e a raiz, a causa inicial estava lá, o abuso sexual. E para a gente entender o que é o abuso sexual, a gente precisa entender como a mente entende abuso. O que muita gente não entende é que muita gente acredita que abuso sexual é só um abuso que acontece com a concreção do ato em si. Ou seja, tem que haver uma violação ali, uma penetração, tem que haver uma manipulação das genitálias ali da criança ou do adulto envolvido, do agressor, para ser considerado um abuso. Mas para a mente não é assim que funciona. Para a mente humana, e sobretudo da criança, o abuso ele parte da intencionalidade. Olha só que interessante. A mente da criança, a mente subconsciente da criança, ela é uma mente que está em desenvolvimento ainda. Por isso que a mente da criança, ela está aberta emocionalmente a perceber aquelas situações que possam trazer risco e acionar as emoções primárias que estão dentro do cérebro gravado ali, primariamente, desde o início da nossa existência, como medo, como a raiva, por exemplo, como nojo, como a repulsa. Então, às vezes, o toque intencional ou a intencionalidade da pessoa do agressor em relação à criança já faz a criança se sentir abusada. Então, às vezes, por exemplo, você vai ter uma situação em que a criança foi pegada no colo, o adulto pegou ela no colo, com aquela intenção ali de tensão sexual, uma tensão, segundas intenções ali por trás daquela criança. A mente da criança entende. A forma como um adulto fica olhando para a criança, se ela já tem esse adulto, esse agressor, já tem dentro dela aquela intenção sexual, aquela intenção maliciosa de tocar a criança pelo olhar ela sente.
Então, nesse momento, nesse ponto, você vai perceber que muitas crianças vão sofrer silenciosamente porque, por algum motivo, ela não gosta daquele adulto e os pais, às vezes, passam despercebidos e ficam insistindo naquela relação. Então, às vezes, a criança vai dizer, não gosta de certas pessoas. Não gosta, por algum motivo, ela não quer chegar perto. E aí tem pai e tem mãe que insiste. Não, filho, vai lá, tem que falar. Fala, filho, fala. Aí quer pegar, botar a criança no colo, a força, e a criança não quer. E aí o pai e a mãe ficam insistindo. Vai, filho, que besteira. Vai, filho, que besteira. Esse é o ponto. Você precisa respeitar, para a gente começar a nossa conversa de hoje, você precisa respeitar o sentimento da criança. Se a criança não quer, ela não quer. Se a criança não quer falar, ela não quer falar. Se a criança não quer ter contato com aquele adulto, ela não precisa ter contato com aquele adulto. Você não precisa obrigar a criança a fazer o que ela não quer naquele momento. Só que, claro, não é porque uma criança não quer um contato com um adulto que esse adulto é um abusador, esse adulto está olhando essa criança de maneira intencional. Claro que não. Às vezes, pode acontecer da criança, por algum motivo, ela não gosta daquela pessoa, a energia dela, alguma coisa tem nela que ela não bate. E está tudo bem. Isso não quer dizer isso. Mas o que eu coloco como regra geral é não forçar a criança a ter o contato com um adulto que ela não quer. Então, às vezes, o abuso dos casos que eu já peguei ao longo desses últimos 8 anos, normalmente vem com uma queixa. Então, por exemplo, primeira coisa que a gente tem que desmistificar aqui. A gente vê muito na televisão casos de abuso sexual contra crianças, meninas ou contra mulheres. Só que na prática, na realidade, muitos homens também passam por abuso sexual. Muitos. Mais do que vocês imaginam. E muitos homens que passam têm vergonha de falar sobre o assunto. Pela forma como como o homem ele é, digamos assim, posicionado na nossa sociedade, ainda muito machista. Então, às vezes a pessoa diz, se eu for falar que fui abusado, ou que um outro homem me tocou de uma maneira que eu não queria, vão rir de mim. Eu vou ser motivo de bullying na escola, por exemplo. Aí a criança se cala. Então, quantos adultos, homens, já passaram pelo consultório e carregavam essa dor? Essa dor de, na escola fizeram isso comigo, Cleito. 3 meninos maiorzinhos me levavam para o banheiro e fazia isso. Tocava nas minhas partes íntimas. Obrigava a colocar lá a genitália do outro na minha boca. E eles ficavam rindo de mim e eu tinha vergonha de falar, porque se falassem, iam começar a dizer que eu queria, iam começar a dizer que eu que quis aquilo. E a pessoa se cala. E ela se cala por anos. Só que quando ela se cala, algo fica dentro dela. Porque toda criança é como se fosse isso aqui, ó. Essa bolinha aqui. Existe uma redoma protetiva dentro do que a gente chama de amor da criança interior. Eu falei que todas as pessoas têm necessidade de se sentir amadas. É uma necessidade humana isso. A criança ela nasce como se fosse com a redoma de proteção para esse amor. Aqui eu tenho a pureza da criança. Aqui eu tenho os sonhos da criança. Aqui eu tenho a divindade da criança. Aqui eu tenho a espontaneidade da criança. Tudo está dentro da criança. Essa redoma protetiva, ela vai sendo reforçada pelos cuidadores. E aí eu tenho o pai como primeiro cuidador, a mãe como primeiro cuidador. Os 2 cuidadores da criança interior. Quando eu não tenho um pai, eu vou buscar alguém nessa figura de pai. Quando eu não tenho mãe, vou buscar alguém nessa figura de mãe. E o que é que vai acontecer aqui? Quando há um rompimento, quando há um abuso, é como se tivesse um rompimento dessa camada de proteção. E quando há um rompimento dessa camada de proteção, eu vou atingir a essência da criança. Eu vou atingir o coraçãozinho dela. Eu vou atingir a sua pureza. Eu vou atingir a sua espontaneidade. Eu vou atingir a sua divindade. Eu vou atingir o seu amor interior. Essa é uma das maiores agressões que uma criança pode sofrer. O abuso sexual. Isso aqui é um assunto seríssimo e é algo que precisa de fato ser debatido, ser punido severamente, porque é algo muito doloroso.
Então, adultos que me procuravam, uma depressão profunda. Mulheres que me procuravam, cuja queixa era automutilação. Já recebi adolescentes cuja queixa da mãe e do pai era que ela se mutilava. Por que ela se mutila, Cleiton? E muitas pessoas me perguntavam por que uma pessoa se mutila, se automutila. E eu perguntei isso para vários clientes que eu atendia que tinha esse padrão de comportamento, automutilação. E a resposta era sempre a mesma, era um padrão. Elas diziam assim, ó, é porque, Cleiton, a dor que eu sinto emocional é tão grande internamente que eu não sei sanar essa dor, que causar uma dor física em mim ameniza a dor emocional. A pessoa causa uma dor física com a tentativa de desviar o foco do cérebro para aquela dor emocional. Tamanha dor que ela guarda. Quando a criança é abusada sexualmente, como eu falei, pode acontecer em vários níveis. Um dos níveis eu falei aqui, a intencionalidade. É o adulto que dá o toque malicioso, que bota no colo de maneira maliciosa, que toca no corpo da criança de maneira maliciosa, e a criança percebe isso. A criança percebe. Então, um toque na perninha de um adulto que não tem essa intenção, e um toque na perninha de um adulto que tem essa intenção sexual por trás, a mente da criança percebe na hora e guarda a informação. E ela pode guardar a informação ficando com medo, paradinha, ou correndo da situação. Então, cada criança vai reagir de um jeito. Só que eu quero que você entenda aqui como é que a mente absorve a experiência para que você entenda as consequências que virão para esse adulto no futuro. E como essa pessoa hoje pode se libertar desse passado brutal e sombrio. Então, a pessoa faz assim, ó. Eu tenho uma camada de proteção e em uma determinada situação aconteceu aquele abuso ali. Só que às vezes o abuso vai vir normalmente de pessoas que estão próximas. É o amigo da família, é a amiga da família, é a babá, é o empregado do papai ou da mamãe, é o pai, é a mãe, é alguém ali, é o primo, é a prima. Então você vai observar que existe um padrão. E ao longo do padrão das pessoas que eu já atendi ao longo dos últimos 8 anos, o padrão era sempre esse, alguém da roda. Dificilmente era alguém estranho que aparecia do nada. Era alguém da roda que tinha confiança da criança. Então, o primeiro elemento que é quebrado quando uma criança é violada é o pacto de confiança. É quando a criança confiou naquele adulto e o adulto machucou ela. E essa criança, ela encrava dentro dela uma primeira raiz. A raiz do medo de confiar nas pessoas. Só que é o seguinte, você tem que entender que a mente humana, ela aprende por percepção. A gente chama de experiência, é o filtro da percepção. É cada mente, a partir de um evento, ela vai interpretar segundo o que ela já carrega de crenças, herança cultural, ambiental, ela vai interpretar o fato diferente de outra pessoa às vezes. Então, uma agressão não é interpretada e absorvida pela mente da mesma forma. O que eu estou trazendo para vocês aqui é um padrão que normalmente eu observo em casos de pessoas que passaram da infância por algum tipo de abuso. A quebra da confiança. O nível de abuso que eu falei, o primeiro é a intencionalidade. O segundo tipo de abuso é o abuso psicológico, não necessariamente sexual. O abuso psicológico é você falar e repetir palavras agressivas de maneira repetida para a criança, até o momento que ela acha que é verdade. Então, por exemplo, você ficar falando o tempo todo que a criança é feia, é feia, é feia, é burra, é burra, é burra, é nojenta, é nojenta, é nojenta, que tem algo errado com ela, o cabelo dela está errado, a aparência, a cabeça, as pernas, o que for. Ficar reforçando aquilo ali. Ou algum defeito, um bullying, por exemplo. O bullying que você fica ali repetindo, até o momento que aquilo vira uma ferida. Então imagina, uma criança que ela sofre abuso psicológico vai ter um impacto gigante nessa criança se for repetido ali. Sua testa é assim, testão, cabeção. Barrigão, dentão. Começa a repetir. As crianças repetem, todo mundo repete, ela começa a sentir vergonha. Ela começa a sentir raiva dela. Ela começa um processo de não aceitação e ela começa um processo de represar a agressividade. Da mesma forma, o abuso sexual vai gerar algumas emoções e sentimentos
vão nascer dessa agressão. E de novo vou trazer alguns padrões. O primeiro padrão, quando há um abuso sexual, é a mente absorver isso como uma raiva reprimida. Como assim uma raiva reprimida, Cleiton? A raiva reprimida. Imagina uma pessoa que foi agredida injustamente. Papai não estava lá, mamãe não estava lá. Ela é menor, ela é mais fraca e é agredida por uma pessoa mais forte, um adulto. A criança, ela sente o que a gente chama de desproteção. Na hora que ela está sendo violada, às vezes ela está sozinha, está na confiança de outra pessoa, a mente dela diz, cadê papai? Cadê mamãe? E ela está naquele momento de isolamento completo, a solidão absoluta na mão de uma pessoa que ela deveria confiar. Ou na mão de uma pessoa que ela nem conhece. O que nasce na mente daquela criança naquele momento, e eu vou falar das outras emoções, a primeira é uma raiva gigante do agressor. Mas a raiva, ela vem junto com um sentimento que a gente chama de impotência. Impotência. A pessoa se sente impotente. A criança vai guardar o sentimento de eu não consigo reagir. Tudo de maneira inconsciente. Eu não consigo devolver. Ela vai ficar ali paradinha. E às vezes o agressor disse falar para a mamãe, ao papai, eu vou machucar eles, vou matar eles, e começa a fazer terror para a criança. E ela sente aquela dor do toque malicioso. Pode ter penetração, pode ter toque apenas, pode ter o que for. Tocou na criança. Começa o processo interno dela de abuso. O abuso é o toque malicioso. Tocou já é um abuso. Se a intenção é essa. Mas se tem execução do ato, isso aqui vai vir em raiva. E o outro sentimento comum, outra emoção comum em pessoas que são abusadas é o medo. Porque imagina uma criança completamente desprotegida ali. Completamente desprotegida. E aí, aquele agressor covarde, doente, tá ali e machuca a criança. E o que vai acontecer? Ela vai guardar muito medo. Muito medo. Muito medo. Muito medo. E depois desse medo, vem um sentimento que eu só descobri com a experiência. Se alguém me falasse, eu não acreditaria. Mas em várias e várias sessões de hipnoterapia que eu já fiz, para trabalhar casos como esse, em clientes que me procuraram ao longo dos últimos 8 anos, tinha um sentimento muito forte. Qual o sentimento? Culpa. A culpa é um sentimento, não é emoção. O sentimento é a interpretação da emoção. A culpa, eu sempre perguntava para a pessoa, o que te traz essa culpa? Por que essa culpa nasceu aí? E a pessoa sempre respondia assim, ó, porque eu me culpo por estar nessa situação. Eu me culpo porque eu dei confiança. Eu me culpo porque eu entrei naquela casa que eu não deveria entrar. Eu me culpo porque eu desobedeci a minha mãe e fui para aquele lugar. Eu me culpo porque eu não deveria ter vestido aquela roupa. Eu não deveria ter... Então a pessoa começa a achar que a culpa é dela. E nasce na mente dela a culpa. E o que vai vir de mais brutal em uma criança que passou por isso aqui lá na frente do adulto? É que essas emoções elas vão se juntar para formar uma única raiz. E essa raiz vai ficar na mente dela, reprimido aqui. A raiva, o medo e a culpa, tudo reprimido. Dentro do corpo físico, dentro da mente dessa criança. Tem crianças que vão reviver esses momentos com outras pessoas. Passa por um abuso, passa por outro, passa por outro. E esse reforço vai sendo cada vez mais brutal. Mais raiva, mais medo, mais culpa. E aí vai acontecer duas coisas, e aí são casos reais, como eu estou falando aqui. Duas coisas vão acontecer aqui quando há a violação e o abuso sexual. Você vai ter um grupo que, a partir daquele momento, vai se tornar um adulto promíscuo ou uma adulta promíscua. E vai ter um outro grupo que, a partir daquele momento, vai se tornar uma adulta ou um adulto que vai ter dificuldade em ter intimidade sexual com outra pessoa. São mulheres que vão passar a vida inteira sem conseguir ter prazer com o marido.
vão passar a vida inteira sem conseguir ter prazer com o seu parceiro, sem conseguir se entregar. Quando chega na hora do ato sexual, ela está ali como só um monte de carne presente, mas mentalmente ela está ausente, porque a mente associou a experiência sexual à dor na infância e cravou aquele medo de se entregar novamente. Às vezes, a junção dessa agressão vai fazer uma dor tão grande neste corpo que a mente vai fazer nascer mais uma emoção aqui além dessa. É a emoção do nojo. O nojo de ter sido tocada ou tocado por aquela coisa chamada agressor. E às vezes a pessoa tem nojo do próprio corpo. Aí nascem alguns padrões de comportamento, como por exemplo, a tentativa de se matar, para tentar tirar essa dor, esse corpo que não quero mais estar nesse corpo. A automutilação também, estou com nojo do meu corpo, eu queria poder tirar isso de mim. Aqui vai nascer também um nojo de outras pessoas que se parecem com o agressor. Se ela tem contato com um chefe, com um homem, com alguém que se parece com o agressor, o subconsciente vai despertar raiva, ou medo, ou culpa, ou tudo junto quando vê essa pessoa, porque essa pessoa vai ser o gatilho dela. O nojo também pode se manifestar por meio da promiscuidade. Como assim, Cleiton? É quando a pessoa faz assim, ó. Quando há a primeira violação do corpo, a mente faz assim, ó. Esse corpo não tem valor mais, tá vendo? Não tem valor. E a pessoa cresce com o sentimento de meu corpo não tem valor mais. Eu tenho nojo do meu corpo. E ela se torna uma pessoa promíscua, se entrega a qualquer tipo de homem. Ela se entrega a qualquer tipo de homem, se entrega a qualquer tipo de mulher. Muitas mulheres que trabalham com prostituição hoje, são garotas de programa, prostitutas. Se você puxar o histórico, você vai ver uma infância brutal. Se você for analisar o perfil psicológico e a experiência que essa criança, que essas garotas de programa, ou algumas prostitutas, passaram na infância, você vai ver muitas, a maioria delas foram abusadas na infância, a maioria delas. Pelo pai, pelo tio, pelo primo, pelo vizinho, por alguém conhecido. E tem um histórico de dor gigante dentro da mente. Aí elas crescem com esse nojo de si mesmo e torna a promiscuidade a sua profissão. Porque meu corpo não tem valor mesmo. Isso aqui não é nada para mim. Porque a primeira violação é como se a criança perdesse a pureza. Quando uma criança perde a pureza, é algo muito doloroso. Eu diria que a pior coisa que pode acontecer na mente de um ser humano é a perda da pureza. Porque a ingenuidade da criança, a pureza da criança, ela se revela por meio de coisas simples, como por exemplo, de onde é que veio esse presente? A Papai Noel trouxe aqui. O período do Papai Noel, o período das coisas imaginativas, isso é saudável para a mente de um adulto no futuro. A criança precisa de passar por esse momento de pureza, de acreditar na pureza das coisas. Só que essa criança ela perdeu essa pureza, essa ingenuidade muito cedo. Lá na frente, você vai ter esses dois padrões. Isso aqui pode desestruturar um adulto para sempre. Aqui eu vou ter como sintoma da repressão emocional. Lá na frente, essas emoções precisam sair. Eu preciso dar vazão às emoções que entram. Por quê, Cleito? Porque eu falei das leis que envolvem as emoções. É a lei básica, é a lei da expressão emocional. O que entra precisa sair. A mente, ela tem que dar vazão ao que eu sinto. Por isso que a pior coisa que a gente pode fazer é reprimir nossas emoções. Reprimir o medo, reprimir a culpa, reprimir a raiva, reprimir a tristeza. Eu preciso sentir as emoções para poder vencê-las. Porque cada emoção tem um significado e um propósito. A raiva tem um propósito de dizer assim, eu me senti injustiçado. Essa pessoa vai ter uma raiva brutal quando vir situações que ela sinta injustiça, que ela veja outras pessoas em situações de injustiça. Essa pessoa ela vai ter um medo gigante de coisas que muitas vezes não tem muito a ver. É um adulto que quer ir para a vida e não consegue. É um adulto que tem medo da vida. É um adulto que tem medo de estranhos. É o adulto que tem medo de entrar em contato com a sua própria energia. Então, uma mulher que tem com a sua própria sexualidade. É uma mulher que tem medo de entrar em contato com homens.
Porque homens são agressivos. É um homem que tem medo de entrar em contato com outros homens, porque ele pode ter sido abusado por um outro homem. Então já atendi clientes que foram abusados por homens, meninos que foram abusados por homens. O que aconteceu aqui? Ele passou a ter muito medo de homens. E toda vez que ele se apresenta um homem masculino na frente dele, ele evita o contato. Porque isso para a mente dele eu vou sofrer agressão de novo. Aquela criança que foi criada lá, e na escola ou em algum lugar, foi abusada pelas crianças maiores, ela vai crescer com medo de autoridade. Vai ter medo de gente que é maior que ela. Então vai ter consequências na vida do adulto que vai prejudicar a carreira, a vida sexual, o relacionamento, a leveza mental. Isso traz muita ansiedade na fase adulta. Essas repressões que ficaram dentro, nessa raiz, vão vir à tona por meio de sintomas de ansiedade. Quando esse medo vir à tona, essa raiva, essa culpa para sair, a pessoa normalmente pode sentir falta de ar. Poxa, Cleito, eu tenho falta de ar quando eu me aproximo de homens, os homens se aproximam de mim, assim, eu fico sem ar, sabe? Quando um homem chega perto de mim. Alguns clientes relatavam isso. Alguns homens diziam, eu fiquei com falta de ar quando algumas mulheres ficam muito próximas de mim. Aí estava lá, a causa foi abusada por mulheres. Um homem pode ser abusado por mulher também. As pessoas acham, mas é só mulher. Homem também. Então, certa vez eu atendi um homem que tinha medo de dirigir, que tinha medo de fazer coisas novas, tinha medo de viajar, muito medroso, indeciso. E ele tinha algumas raízes, mas a principal raiz dele é que ele tinha muita dificuldade em lidar com mulheres. Então era um homem bonito, era um homem bem-sucedido, era um homem que tinha uma fila de mulheres ali que tinha interesse nele. Mas ele tinha um medo enorme, muitos medos para se relacionar com mulheres. Então ele estava no relacionamento que ele não queria mais, mas não conseguia sair daquele relacionamento para se abrir para outros, porque ele tinha muito medo de lidar com mulheres, não era nem medo de ficar sozinho. Ele disse assim para mim, poxa, Cleide, sabe o que eu penso? Eu não gosto da minha mulher, mas eu tenho medo de deixá-la e não conseguir arrumar outra pessoa, porque eu tenho dificuldade em me aproximar de outras mulheres. Eu preciso da tua ajuda. E quando a gente foi trabalhar a causa, encontrar, ele tinha sido abusado pela babá dele na infância. Depois foi abusado pela tia dele na infância. Tocava nele de maneira maliciosa. A tia dele tirava a roupa e ficava se esfregando nele, ele ainda uma criança. Então, toda vez que você desperta a sexualidade muito cedo, uma criança que ela não está pronta para aquilo, você vai destruir a mente dessa criança. É aquela história dos pais, que já aconteceu também, pais que fazem sexo na frente da criança. Uma criança ainda. Está lá a criança no quarto, os pais fazendo sexo na frente da criança. Isso é terrível. Porque ela não está pronta, não é o momento para isso. Você não tem que antecipar um ciclo que não está pronto. Esse homem tinha medos, ele chegou me procurando só querendo voltar a dirigir, querendo terminar o relacionamento dele, que ele não tinha coragem, e perdeu o medo de mulheres. Mas ele tinha tanta vergonha disso, que ele sofreu por anos. Recebeu um diagnóstico lá de ansiedade, de transtorno de pânico, e ficava tomando remédio, meteram remédio para ele. Aí a pergunta é, faz sentido eu taxar um homem, nesse caso aí, e poderia ser uma mulher também, e tem mulheres também que passam por isso, de doente, dar um tarja preta e dizer assim, não tem jeito para tu. Mas caramba, essa pessoa passou por uma experiência na infância brutal. Aqui explica o medo de pessoas, foi violado por duas mulheres, a sua babá e a sua tia. Claro que ele vai ter medo de mulheres na fase adulta. Claro que esse homem carrega muita culpa e muita raiva também. Então, essa pessoa que passou por abuso pode se tornar um adulto, como eu expliquei na aula sobre agressividade na terça-feira, um adulto que ele tem ou agressividade reprimida, ele é submisso, ele é manso. Por que ele é manso? Porque é um homem desprovido do masculino. Porque o masculino dele foi retirado naquele momento que ele foi violado. Porque é uma mulher desprovida da sua energia feminina. Porque a sua energia feminina foi embora no momento que ela foi violada. Eu lembro que eu atendi clientes que tinham dificuldades em emagrecer. Já tentei dieta, Cleito. Já mudei de personal. Já mudei vários tipos de atividade física. E eu começo a emagrecer, depois eu engordo. E engordo mais do que antes.
Eu queria descobrir, Cleiton, se tem alguma causa emocional por trás. E por isso que eu te procurei. E a gente encontrava em algumas mulheres um padrão comum desse processo de ganhar peso, abuso sexual ou situações que ela se sentiu abusada. Então você vai ter, por exemplo, um caso de uma cliente que ela, no bairro que ela morava, toda vez que ela passava, os homens ficavam soltando piada, assediando ela verbalmente. E aquilo era um tipo de abuso psicológico. Cada vez que ela ia recebendo aquelas piadas, aquele abuso, porque o corpo estava à mostra, porque a roupinha estava mais apertada, a mente dela foi criando muito medo, 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 medo. E uma forma biológica de proteção do corpo, quando o corpo, a mente acha que você pode ser violado, é aumento do tamanho. E aí, a gordura vem como um fator de proteção. Por isso que existem alguns estudos que apontam, até no livro Mal Profunda, um livro que estuda esses padrões de agressões à criança interior e que causam alguns transtornos no adulto, desenvolvido por uma médica americana, Nadine Bunker, demonstra isso, a relação direta entre alguns casos de abuso sexual e obesidade. Então você pega uma pessoa obesa, toma remédio para emagrecer, faz dieta, a pessoa perde e depois volta, mas não trata a causa emocional. Só que existem casos de homens também, que foram violados e eles engordam, a mente engorda ele, para quê? Para que ele se proteja dos predadores. É como se a mente ela vai acessar a primeira esfera do nosso cérebro, que é reptiliano ali. É a nossos instintos de sobrevivência. O cérebro tem 3 camadas, reptiliano, límbico e o neocórtex. Um é responsável pelos instintos, outro pelos nossos sentimentos, interpretações das nossas emoções e os sentimentos que a gente tem, ou seja, o que eu percebo do que eu sinto e a nossa capacidade pensante, são o neocórtex. Então, se eu pego um homem que foi abusado, ele vai aumentar de peso. Só que às vezes ele pode ser que ele não aumente de peso, mas ele crie ou ela crie uma obsessão por ficar forte. Fui muito agredido na infância. Vou fazer musculação, vou ganhar músculo e começa uma obsessão por ganho de músculo, gerando às vezes um descompasso e um desequilíbrio nessa atividade. É aquela pessoa que começa a ficar muito grande, muito forte, desproporcional. Todo mundo está vendo o corpo daquela pessoa desproporcional. Então eu já atendi atletas de musculação, atletas de crossfit também, que eram viciados em hormônios, conhecidas bombas. E as bombas, ou os hormônios, não são recomendados para todo mundo. Tem gente que tá tomando hormônio para ficar forte e acha que é assim, mas vai ter consequência para o corpo, querido. Tá metendo hormônio lá, virou uma modinha agora, né? O pessoal acha que é tomar hormônio. A reposição hormonal não é bem assim não, queridos. Tem que procurar gente da área especializada nisso para poder verificar se realmente o nível de treinamento que você tem é necessário ou não aquela reposição. Só que muitas vezes hoje, muita gente não toma porque não está satisfeito com o próprio corpo. Já é forte, mas acha que é pouco. E aí, quando vira um problema, um vício, que a pessoa fica viciada em ciclos hormonais, que pode causar vários tipos de problemas, a pessoa me procura. Eu estou com alto nível de ansiedade. Quando eu estou no hormônio, eu fico ansioso. Quando eu falto academia, eu fico ansioso. Quando eu me machuco e não consigo treinar, eu fico ansioso, que é muito comum também. Por quê? Porque a mente diz, você tem que ficar forte, muito forte, o mais forte que puder para afastar os predadores. Quando a pessoa não treina um dia, ou ela não consegue treinar, ou ela não fica nesse padrão que ela quer, que ela acha que é o que vai proteger ela, ela se sente totalmente desprotegida. É aquela pessoa forte, musculosa, mas com a criança interior aqui, ó, fraca, ferida. Mulher forte, musculosa, com a criança interior fraca, ferida. Então são sintomas para uma causa. Por isso que eu bato muito aqui em essa visão distorcida de ficar simplesmente chamando uma pessoa que tem problema emocional, uma pessoa que tem problemas de ansiedade apenas de doentes que precisam de remédio. Apenas isso. Não é apenas isso. Tem que tratar a causa. Você toma remédio até a causa ser tratada. Mas enquanto a causa não for tratada, o corpo continua reagindo. Porque isso aqui é a resposta natural do corpo. A mente está tentando te proteger. Então, às vezes a pessoa tem, por exemplo, padrões de procrastinação e ela não faz ideia que pode estar aqui como causa. Porque pensa comigo, eu quero crescer na minha carreira. Só que se eu crescer na minha carreira para o nível que eu estou querendo ir, eu vou estar mais exposto,
Vou ter que lidar com homens ou mulheres de um alto nível de autoridade. Vou ter que lidar com coisas que eu não tenho que lidar hoje. Vou ter que lidar com mais pessoas. Aí a mente diz, espera aí, as pessoas te machucaram lá na infância. As pessoas não são confiáveis. Eu vou te ajudar a não entrar nessa. Estala padrão de procrastinação. Então, procrastinação, quando eu digo, por que eu procrastino? Porque tem medo. E esse medo pode ser disso, agressão. Da mesma forma que eu falei na obesidade, eu posso falar também nas pessoas que desenvolvem alguns tipos de transtorno alimentar, como, por exemplo, a pessoa que ela come e vomita, come e vomita, come e vomita. Tamanho nojo que ela tem do próprio corpo. É como se ela quisesse destruir o próprio corpo. Como se ela quisesse destruir o próprio corpo. Às vezes você tem a retirada da sensualidade. A mulher que ela foi violada, ela vai crescer acreditando que ela não pode chamar atenção. Então ela vai abandonando o autocuidado, vai abandonando aqueles padrões de beleza que a mulher quer para ela. Poxa, eu queria meu cabelo arrumado, eu queria me maquiar, eu queria botar uma roupinha mais sensual, que eu me sentisse bonita. Não para parecer para as pessoas, mas que eu me sentisse mais atrativa para o meu marido. E ela não consegue fazer isso, ela vai se largando, começa a ganhar peso, relaxada, mal lava o cabelo. E vai ficando ali. A mulher com 30 anos parece ter 50. E a mulher com 25 anos parece ter 40. Vai se destruindo ali. Por quê? Porque a mente dela diz assim, ó, sensualidade significa chamar a atenção dos predadores. Quando você fez isso, ou quando aconteceu isso na infância, aquela pessoa olhou para seu corpo, se deu atraída e te machucou. A partir de hoje, nunca mais você vai ficar bonito. Quantos clientes eu atendi que queriam recuperar o seu feminino e me perguntavam, por que eu não consigo me cuidar, Clay? Eu queria descobrir a causa. Eu disse, bom, vamos descobrir a causa. E a gente trabalhou essa causa e a causa estava lá. Agressões que estavam ligadas à sua sensualidade. Às vezes a agressão pode partir do pai. E o pai é a maior figura de proteção que uma criança pode ter junto da mãe. Se o pai abusa da criança, ele rompeu o vínculo mais elementar de confiança que existe. É a confiança do filho num pai. Então eu estava brincando recentemente com meu filho, e ele em cima, meu filho tem 1 ano e 2 meses, ele estava em cima do sofá. Ele pulava do sofá para os meus braços. E eu agarrava ele. Ele pulava com tudo, assim, não tinha ideia de que se eu tirasse a mão, ele se arrebentava. Ele ficou pulando, pulando, nem entende as coisas, pulando. E minha esposa doidinha, para com isso, para com isso. Eu disse, não, deixa, bichinho, para com isso. Ele pulando e agarrando, por quê? Porque eu estava estabelecendo com ele um pacto de confiança ali. Quando ele pulava do sofá e se jogava no meu braço e eu pegava ele, eu estou instalando na mente o quê? Eu posso confiar no meu pai, eu posso confiar em situações de risco que ele vai me segurar. Lá na frente, na fase adulta, eu vou ter o quê? Eu posso arriscar que vai dar certo. Eu posso arriscar que eu tenho proteção dentro de mim para isso. Eu posso confiar nas pessoas. Mas se o pai abusa do filho, eu rompi o principal vínculo. Esse filho vai virar um adulto com muita dificuldade em confiar em homens, confiar em pessoas. Como é que eu posso crescer na minha vida profissional se eu não consigo confiar em pessoas? Como eu posso fazer parcerias, sociedades? Como eu posso confiar, crescer sem confiar em ninguém? Não tem como. O que eu quero que você entenda é que vários dos sintomas que eu falei são sintomas para uma causa. E o primeiro passo para se libertar disso aqui é cuidar daquilo que gerou o problema, da sua mente. Tratar essas feridas da criança interior. Existe uma forma de tratar a raiva, é um processo. Tem gente que é um hackzinho para tratar do dia para a noite. O medo, a culpa. Essa raiva você vai precisar ressignificar, mudar a percepção. Aqui vai ter que ter perdão, que é um processo. Aqui vai ter que liberar essa raiva do corpo físico, que é um processo, tem técnicas para isso. O medo vai ter que ser ressignificado também. Não só esse medo, todos os medos que foram plantados. Vai ter que ter mudanças comportamentais nesse adulto para que a mente entenda que a mudança está acontecendo. A culpa também vai ter que ser tratada. O primeiro passo para tratar a culpa é aceitando ela, a presença dela. Então, é um processo que não é do dia para a noite, mas é um processo possível. Eu faço alguns anos isso. E há alguns anos, alunos que procuram a Ansiedade que Liberta sentem essa dor. Quantos alunos entraram na Ansiedade que Liberta com essa dor? Mas entraram porque dizia assim, ó, eu tenho um problema só que eu quero voltar a dirigir. Eu quero dirigir, quero tirar minha carteira, eu quero ser uma pessoa mais decidida, mais segura.
Eu quero trabalhar um problema no relacionamento. Eu não consigo entrar em intimidade com meu marido, Cleiton. O meu casamento está terminando. Eu tenho medo do meu marido arrumar outra mulher. Porque eu não consigo me entregar para o meu marido. Entra no AQL, descobre a causa, trabalha a causa. Depois diz, poxa, meu relacionamento mudou. Num programa que eu entrei para trabalhar meu nível de ansiedade, mas eu descobri que o problema não era a ansiedade é só um sintoma. Era a causa da minha infância que foi destruída por meio daquele abuso que eu sofri. E o abuso, como eu disse, o abuso pode ser físico, pode ser intencionalidade. Muitas vezes a intencionalidade está na presença dos pais. É aquele tio, ou aquela tia, ou aquele vizinho, a vizinha, ou aquele amigo da família, que está ali insistindo com brincadeiras, com intencionalidade sexual, e o pai e a mãe acham bonitinho, vai deixando, não vê nada demais, porque não percebe o que está na mente daquele adulto. Mas a criança percebe. E ela fica querendo sair daquela situação e não consegue. Essa raiva passa a ser dos pais e do agressor. Então, as situações em que a raiva da criança abusada é transferida para o pai e para a mãe é quando ela acredita que os pais deveriam proteger ela, mas eles foram omissos na mente dela. Não estou dizendo que o pai ou a mãe foi omisso, mas estou dizendo que para a mente, a percepção da criança foi: meus pais deveriam intervir, não interviram. Na hora que ele estava fazendo isso comigo. Por que meu pai não estava aqui? Eu fiquei sozinho aqui, ele me deixou sozinho na casa do amigo dele, o amigo dele fez isso comigo. Por que meu pai me deixou sozinho aqui? Raiva do pai. Às vezes a criança, ela vai pegar essa raiva e vai explodir essa raiva ainda na infância. O bullying é um tipo de abuso psicológico brutal, porque vai cavando raiva e indignação, até o momento que aquela criança vai surtar. E a gente está vivendo isso nesse momento. Situações de violência na escola. Quantas crianças receberam apelidos, até o momento que aquilo causa tanta dor nela, e ela é obrigada a frequentar aquela escola. E ela fica jogando jogos de violência, ela fica assistindo filmes violentos, e ela fica acreditando que a resposta que ela tem que dar é aquilo que ela viu no joguinho, ou é aquilo que ela viu no filme, ou às vezes ela não sabe nada. Meu pai não faz nada, minha mãe também não. Eu digo que não quero ir para aquela escola. Chego lá, as pessoas me abusam. Chego lá, as pessoas xingam de mim. Ela cria uma raiva brutal, até que um dia ela faz uma besteira. Pegar a arma do meu pai, uma faca, e vou matar aquele coleguinha, filha da mãe, que faz isso comigo. Quantos de vocês estão aqui presentes e não sentiram esse sentimento em relação a algum colega na escola? Quantos de vocês estão aqui e não sentiram raiva em determinadas escolas que vocês estudaram? Quando a gente fala nessa violência que está vivendo agora na escola, o importante é verificar a causa. O que faz uma pessoa, uma criança, ou até um adolescente ir na escola e matar todo mundo? Um caso chegou recentemente para mim, por meio de um parente dessa pessoa, que é o seguinte: qual é a queixa do menino? Ele pegou a faca e levou para a escola escondido para matar um coleguinha lá, os coleguinhas da sala. Aí eu disse, levou uma faca? Aí pegaram a faca escondida. Aí eu perguntei, essa violência na escola não é só na escola, deve ter violência em casa também. Porque eu já sei que é uma causa como raiva, mas que a raiva está reprimida e deve ser contra outra pessoa. E a primeira pergunta que eu fiz foi, como é a relação com o pai? Essa pessoa olhou para mim e disse, direto no ponto, o pai dele sempre tratou ele com violência desde criança. Ele nasceu numa gravidez de uma festinha, do nada, acabou sendo obrigado a assumir a criança, ele assumiu, mas sempre tratou essa menina com violência, com brutalidade, com rigidez. Teve uma cena que esse menino apanhou tanto, uma determinada situação, que ele urinou, né, nas roupas. Ele apanhou tanto que urinou. Ligaram para a polícia, chamaram a polícia de tanto que o menino apanhava do pai. Quando ele errava, o pai quebrava as coisas dentro de casa. Eu também atendi um menino com um caso parecido, mesmo caso parecido, só que esse menino era viciado em cocaína e tentou se jogar do prédio, se matar. Foi quando a mãe me procurou. Mas era a mesma situação também. Ele tinha uma explosão de violência, mas não era tão violento assim, era um homem mais velho, um adulto já,
Mas mesma coisa, o pai é extremamente violento, do tipo que batia na criança, batia tanto que às vezes o menino se mijava. Uma vez ele tocou na tomada, e para o pai mostrar que a tomada dá choque, que ele tocava, depois tocava de novo, o pai irritado pegou a mão da criança, segurou e ele mesmo colocou o dedo na tomada para a criança sentir choque junto com ele. Tamanha a sua brutalidade em educar essa criança. Vira um adulto viciado em cocaína, que não consegue estabelecer relacionamento, violento com suas parceiras, que não consegue se fixar na carreira. Esse outro caso da menina, mesma coisa, pai violento, se sente rejeitado desde a barriga da mãe. E essa rejeição vira raiva, porque a raiva também é uma emoção que significa não fui amada como eu gostaria por você, por isso que eu odeio você. E aí daqui a pouco o menino levou uma faca para a escola, por quê? Porque os meninos da escola ficavam abusando com ele, colocando apelido nele. Então eu estou despertando uma raiva de uma criança que já tem raiva dentro dela, que começou em casa na relação com o pai. E o que acontecia? Em algum momento ele disse, eu vou matar aqueles meus coleguinhas que me perturbam, que despertam essa raiva em mim. Daqui a pouco, os pais dormiam trancados, com medo do menino levantar de madrugada e matar eles. Você vê o nível que isso pode chegar. Uma raiva reprimida. Aí eu disse, olha, o caso dele é muito mais complexo, é muito mais extenso. Não vai se resolver apenas em algumas sessões comigo aqui. Ele precisa de um processo integrativo. Médico, psicólogo, medicação nesse caso também, desintoxicação, porque ele também era viciado em drogas. Ou seja, isso pode causar uma consequência brutal para um adulto. E o abuso que eu falei psicológico. E o sexual é ainda pior. Qual a minha recomendação aqui? Se você é pai, se você é mãe, tem que observar os sinais do seu filho. Se ele repulsa algum adulto, deixa. Não obriga a ter contato. Se ele é uma criança extrovertida, de repente fica calado, conversa, observa. A criança, quando perde a sua pureza, ela vai mudar comportamento. É uma criança que era muito feliz, de repente fica ali, ó, introspecta. É uma criança que falava muito, de repente fica calada. É uma criança que desperta medos que não tinha. Aí você tem que observar, tem que conversar e jamais repreender a criança. Porque o problema aqui é o agressor, ele coloca medo na criança e faz a criança acreditar que a culpa é dela e que se caso ela conta, ela vai matar aquelas pessoas que são mais importantes para ela. Quem? Papai e mamãe. E papai e mamãe, você vai descobrir isso observando os comportamentos da criança e garantindo fielmente que nada vai acontecer a eles. Aí a criança vai perceber, realmente eu estou seguro, eu tenho certeza que nada vai acontecer, meus pais, ela conta. Mas observe os comportamentos. Observe os sinais. Se você é adulto e passou por isso, eu recomendo fortemente você trabalhar as feridas da sua criança interior. Recomendo fortemente você passar por um processo de autoconhecimento. Recomendo fortemente você entender que abafar esse processo com remédio não está tratando a causa. Isso vai libertar a sua vida em várias áreas. O sentimento de impotência vai embora, o medo vai embora, a agressividade ou a submissão vai embora, sentimento de culpa que você desperta por nada, qualquer coisa você se sente culpado, a insônia, os padrões de pensamentos negativos, aquela visita ao passado que não sai da sua mente o tempo todo, aquela dificuldade que você tem no seu relacionamento. Tratar essas feridas é não só possível, como necessário você fazer. Não há disso aqui não, faz isso. Faça isso. Muitos alunos do Ansiedade que Liberta, quando ingressaram no AQL, alguns não sabiam que tinham passado por isso aqui e descobriram durante a jornada do Ansiedade que Liberta e trataram. Outros já entraram com esse problema e entraram lá para se libertar desse passado brutal. E muitos alunos relatam para mim assim, magicamente, quando eu me libertei desse passado, minhas crises foram embora. Por que foram embora? Porque tratou a causa. Se tratou a causa, o efeito precisa sumir. Deixa eu ligar os comentários aqui. Tratou a causa, o efeito precisa sumir. É um assunto que requer atenção, profundidade e tratamento, tá, queridos?
E é o seguinte, deixa eu ver aqui os comentários se aparece aqui. Tá atualizado para mim. Muito bem. É o seguinte, um outro elemento que eu queria que você guardasse aqui na sua cabecinha é o seguinte. Isso pode ser resolvido, tá? Isso aqui tem jeito, sim. Isso aqui tem jeito. Esse passado, você pode se libertar dele. Faz muitos anos que eu faço isso aqui. Muitos anos que eu ajudo pessoas por meio de processos de hipnoterapia, outras técnicas de terapia integrativa, por meio do método Ansiedade que Liberta. É possível você se libertar. É possível. Se você não lembra que foi abusada, se você entra no AQL, você vai saber, você vai trazer essa lembrança se ela existiu à tona durante a sua jornada. Existem técnicas para isso. Técnicas para você acessar a sua mente e descobrir se você viveu isso ou não na sua vida. Tá, queridos? Muito bem. Olha, fui abusada com 15 anos, até hoje carrego uma revolta dentro de mim. Raiva, tá vendo? E essa revolta, normalmente ela vai jogar para pessoas que não tem nada a ver. Nada a ver. Por quê? Porque essa raiva ali explodiu. Explodir. Explodir. Enquanto não for tratado, tá? Fique com Deus e a gente se vê na próxima semana. Valeu, queridos.